você escuta, mas não sabe. É fácil confundir isso, intuição, etc. Olha só, Lilian. As pessoas fazem isso, tá? Existem fantasias do inconsciente, a pessoa deseja. Existem coisas que não são mediunidade, mas as pessoas acham que é maravilhoso. A nossa mente, ela é muito maravilhosa e ela é capaz de coisas incríveis que você pode não perceber. Na época que meus filhos eram crianças e fizeram as minhas perguntas sobre mediunidade, isso e aquilo, eu falei sobre paranormalidade, algumas informações, e eu disse que muitas coisas que as pessoas dizem ser mediunidade não são fenômenos do inconsciente. E o que é um fenômeno? Quando eu falo fenômeno, vamos lá. Fenômeno é algo que chama atenção, tá? Então parece uma coisa sobrenatural, mas não é. Por exemplo, na nossa mente nós temos muita informação. Nós não temos consciência dela. Por isso, em estado de hipnose, algumas coisas surgem e a gente acha que é uma coisa espetacular, quando na verdade são informações do nosso inconsciente, que a gente não sabia que possuía. Então, uma brincadeira que eu ensinei para os meninos é usar o pêndulo, né? Que alguns usam como se fosse um fenômeno paranormal, né? Então, um pêndulo. Bom, primeiro, para você entender o que eu vou falar, você tem que entender a física do pêndulo. O que é física do pêndulo, tá? Um pêndulo, fisicamente falando, é uma estrutura que amplifica o movimento. Como assim? Então, nós temos o vértice aqui e um peso e o movimento do pêndulo, né? Do relógio. O que significa? Que esse ângulo aqui embaixo é o mesmo aqui em cima, tá? Você vai ver, olha só, quando você faz o ângulo, esse ângulo. Ah, tá. Ah, olha que bacana, tinha esquecido. Eu posso usar aqui o iPad para mostrar isso, tá, gente? Bacana. Esqueci. Vamos lá. Ok? Tá ligado? Tá. Tá aparecendo aí? Bom, então como é que funciona o pêndulo, tá? Então, aqui, eu venho aqui e esse é o deslocamento do pêndulo, ó. Então, ele vai fazer esse movimento, tá? A bolinha vem até aqui e até aqui. Esse ângulo aqui em cima, tá? Apesar da distância ser pequena, o ângulo, quando ele é medido, é o mesmo daqui de baixo, tá? Então, quanto mais você se aproxima em direção ao vértice, o ângulo é o mesmo. Então, aqui a gente pode medir a distância e o movimento e o resultado é exatamente igual a esse. Percebeu? Então, qual é a coisa interessante com relação ao pêndulo? Que o movimento aqui imperceptível, aqui embaixo, é enorme, mas o ângulo é o mesmo. Então, o que é que o pêndulo faz? Ele amplifica o movimento. Então, imagine um pêndulo bem feito, você segurando aqui. E aí você faz a seguinte colocação para o seu cérebro, lembra? Movimentos retos, assim, pendulares, significa sim. Movimento rotatório significa não. Aí repita. Reto é sim, redondo é não. Reto é sim, redondo é não. Ok. Agora você perdeu o seu óculos, tá? Esqueceu o seu óculos em algum lugar. Aí você pergunta para o pêndulo. Eu esqueci meu óculos no quarto? Não. Eu esqueci meu óculos na sala? Não. Eu esqueci meu óculos dentro de casa? Não. O meu óculos está fora de casa? Sim. O meu óculos está na garagem? Não. O meu óculos está no carro? Sim. Aí você vai lá e o óculos está lá. Foi um espírito? Foi algo sobrenatural? Não. Lembra que o cérebro não esquece? O que acontece sai da nossa atenção, não prestamos atenção, mas a informação está lá. Você acessou somente o seu subconsciente. Mas peraí, como é que é essa história do pêndulo? É simples, olha só. O seu consciente controla os seus movimentos, tá? Intencionais. Mas quando você tem medo e tem um arrepio, quando você tem certas respostas automáticas que vêm do seu subconsciente, você não controla isso. Então, o seu subconsciente controla tremores, coisas simples, e você controla os movimentos grandes. Mas o que o pêndulo faz? Ele não amplifica o movimento?
Então, o seu subconsciente, ele respondeu, você não deu atenção. Então, ele deu um pequeno movimento, só que o pêndulo ampliou e você só enxergou aqui embaixo. Então, quando você está usando um pêndulo para fazer essas perguntas, e só vai funcionar sim ou não, coisas simples, você, na verdade, está falando com o seu subconsciente. E o seu subconsciente sabe muita coisa sobre você. São coisas que você não quer saber. E como você não quer saber, você não dá atenção e finge que não existem. Isso é um fenômeno psicológico chamado negação, por exemplo. Vários fenômenos psicológicos nós fazemos, né? No fundo, você sabe que tem algo acontecendo, mas você não quer ver. Isso não significa que o seu subconsciente não saiba o que está acontecendo. Então, muitas manifestações, por exemplo, você tem um estresse e tem uma manifestação orgânica. Você tem uma doença, é verdade, você está tendo um processo inflamatório, mas a causa é um processo mental. Se esse processo mental deixar de existir, seu processo inflamatório deixa de existir também. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pressão arterial. Tem pessoas que têm pressão alta por vários fatores genéticos, hereditários, etc. E ele está com a pressão alta. E ele está sob medicação para controlar a pressão alta e sua pressão está compensada, está tudo certinho. Ele toma medicação e a pressão está ok. Aí ele tem a notícia que sua filha sofreu um acidente e a sua pressão sobe. Bom, agora, como é que a gente faz para controlar a pressão? Essa pressão tão alta pode ter uma consequência? Sim. Ele pode ter um infarto? Sim. Ele pode ter um aneurisma? Sim. Ele pode ter um problema cerebral? Sim. Mas e aí, a gente aumenta a medicação dele? Aí ele vai ao médico e percebe que tomando a medicação, ele aumentou a dose, mas não está controlando. Aí o médico passa para ele Lexotan. Lexotan e a pressão melhora. Por quê? Lexotan trabalha a pressão? Não. O Lexotan não é um remédio para pressão? Não. Por que tanta gente com pressão alta faz uso do Lexotan? Lexotan é um ansiolítico. Significa que determinadas pessoas têm a pressão descompensada não por razões físicas, e sim por razões emocionais. E aí o Lexotan é eficaz quando o propanolol não é eficaz. Você dá o remédio para a pressão e a pressão não melhora, você dá o Lexotan, a pressão melhora. Por quê? Porque a causa da descompensação é mental. A diabetes é a mesma coisa. A diabetes está compensada e descompensou porque minha filha teve um problema, meu filho isso e aquilo, descompensou. Ou perceberam que fatores emocionais podem ser somatizados? O seu subconsciente sabe disso? Sim, sabe. Então, se você conversar com ele, ele vai te dizer muitas coisas interessantes a respeito do seu sofrimento, da sua dor, de determinadas coisas. Claro, se o seu óculos caiu da sua bolsa e você perdeu, não adianta perguntar porque você não sabe, porque você não viu quando isso aconteceu. Então, ele só vai funcionar se você, convenientemente, esqueceu o óculos. Mas peraí, isso funciona sempre? Às vezes, quando você tinha noção. E qual a explicação disso? Você pode ler um episódio de Freud a respeito de uma senhora que perdia as suas chaves, ou sobre o buquê de flores. São algumas histórias que pareciam mágicas, que deram fama a Freud. Por quê? Porque eram sofrimentos vindos do subconsciente, ok? Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.